mulheres! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ser feliz sozinha. Eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência, de como eu era extremamente feliz solteira, como eu estava muito feliz na época que eu conheci o meu marido. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque, como no meu Instagram principalmente, eu falo muito de relacionamento, de feminilidade e propago muito a ideia de que o casamento é algo muito bom, muitas vezes aparecem perguntas e questionamentos do tipo: será que só dá pra ser feliz junto de alguém? Será que só dá pra ser feliz namorando ou casada? Ou se não, mulheres que querem muito isso, que querem muito construir uma família, que querem muito ter um relacionamento e por isso elas não conseguem se sentir felizes não estando em um relacionamento. Então, por isso que eu acho que esse vídeo vai ser muito legal, muito importante. Eu vou, assim, compartilhar com vocês dicas que, pra mim, não só dicas, mas comportamentos fizeram toda a diferença para que eu fosse feliz estando solteira também, e óbvio que isso fez toda a diferença para que eu encontrasse meu marido. Então, vamos pro vídeo. Eu acredito muito que a vida é feita de fases. Inclusive é bíblico, né, que para tudo há um tempo debaixo do céu. Só que hoje a gente vive muito num mundo que estimula a gente estar sempre pensando lá na frente, e isso é ansiedade. A gente nunca vive no presente, né? A gente sempre está pensando, não, eu vou ser feliz quando acontecer aquilo que está lá na frente, quando acontecer aquela tal coisa. E a gente não consegue focar no agora. E aí, quando a gente está lá na frente, a gente sempre olha para o passado e pensa, nossa, como eu era feliz, nossa, como aquela época foi boa. Então, por que a gente não está aproveitando agora? Sabe? E quando eu era solteira, por muito tempo eu passei assim, pensando, nossa, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha própria casa, por exemplo, quando eu estiver casada, quando eu tiver alguém, quando eu tiver um marido. Então eu pensava várias coisas que me fariam felizes no futuro. Até que eu entendi que eu precisava ser feliz agora. E eu tive essa, sabe, essa, não é reflexão que fala, mas essa realização, assim, também pessoal de pensar isso e de conseguir isso estando solteira, e isso foi maravilhoso. E hoje eu falo para todas as minhas alunas, falo para as minhas seguidoras direto também, que a gente precisa aproveitar muito a fase de solteira, gente. A gente precisa aproveitar muito, porque ela passa assim, ó. E aí você pode estar pensando, ai, Bruna, mas é que eu já tenho 30 e poucos anos e tô solteira, então ela não passa assim, não. Pode ser que a sua fase de solteira tenha durado mais do que a minha, por exemplo. Mas quando você encontrar a pessoa certa, vai passar assim, ó. Vai mudar a sua vida toda de uma hora para outra. E aí você não vai ser mais solteira e você não vai mais poder fazer as coisas que você faz estando solteira. Então, de uma certa forma, vai passar assim. E você vai ver. E então eu falo muito, sabe, que a gente precisa saber aproveitar essa fase, porque quando a gente aproveita do jeito certo, é uma fase deliciosa. E eu não estou falando aqui que aproveitar é, sair pra festa, pegar um monte, ficar com um monte de gente sem compromisso. Não é nada disso. Mas sim ter tempo pra você. Porque, gente, para pensar. Quando você tá num relacionamento, você tem que dedicar ali a sua vida, né, parte da sua vida, para conhecer aquela pessoa. Se você tá num namoro, é para conhecer. Se você tá num casamento, você dedica parte ali da sua vida, né, para fazer o seu marido feliz, para, enfim, conviver com o seu marido, fazer as suas funções dentro de um casamento. Então, isso toma um grande tempo. Ainda que seja só um namoro, o namoro ele toma um grande tempo da sua vida. Então, no final de semana, você vai, né, fazer suas coisas e vai sair com o seu namorado, você vai estar com o seu namorado, você precisa se dedicar a conhecer o seu namorado, se dedicar àquele relacionamento. Então, ter uma pessoa tão importante na sua vida te toma tempo. E quando você está solteira, você não precisa gastar esse tempo com outra pessoa. Quando você está solteira, você tem uma coisa muito preciosa que se chama tempo. Tempo para você. E, gente, sério, só é triste solteira a mulher que não sabe aproveitar esse tempo, tá? E isso eu falo com convicção pra você. E se você seguir todos os conselhos aqui, fazer o mesmo que eu fiz pra ser feliz solteira, eu tenho certeza que você vai ser. E você vai voltar aqui pra me contar.
Porque você tem tempo. E a forma como você usa esse tempo depende de você. E você precisa entender a importância de ser feliz solteira, porque, gente, só quem é feliz solteira vai entrar em um bom relacionamento. Porque quando você tá uma solteira triste, primeiro, você vai atrair quem é triste também. Porque uma pessoa feliz ou uma pessoa realizada consigo mesma, ela não vai querer estar perto de alguém triste, frustrado, que só reclama da própria vida, que tem uma vida chata, sem graça. Não. Se você quer atrair um homem interessante também, você também precisa ser interessante. Se você quer atrair um homem com uma vida bacana, você também precisa ter uma vida legal, uma vida interessante. Então, se você quer ter um bom relacionamento no futuro, você precisa ser uma solteira feliz agora. Se você também não estiver feliz solteira, você vai atrair alguém por carência. Então você vai atrair alguém e vai ficar com alguém só porque você tá carente. E aí as chances de você escolher uma pessoa ruim, um homem ruim, são muito grandes mesmo, porque você só quer suprir aquela carência. Agora, quando você já tá bem consigo mesma, você consegue estar com alguém porque você quer e não porque você precisa de uma companhia para se sentir bem, entendeu? Então isso é muito importante. Tá, mas o que eu fazia quando eu era solteira? O que eu aprendi a fazer foi a valorizar o meu tempo. Eu vou abrir aqui uma listinha que eu fiz. O que eu aprendi foi a valorizar o meu tempo. Então, quando antes eu passava, por exemplo, minha sexta-feira à noite pensando, nossa, queria ter alguém para sair, nossa, queria ter um encontro. Aí eu ficava triste. Mas aí eu comecei a pensar, cara, olha só, eu tenho minha sexta-feira à noite para mim. Eu trabalhei o dia inteiro e agora eu tenho a minha sexta-feira à noite para mim. Como que eu vou usar o meu tempo? Então eu aprendi a valorizar ter esse tempo para mim, a gostar disso, a gostar de fazer o que eu tava com vontade. Porque, gente, quando você tá namorando também, quando você tá no relacionamento, você também tem que fazer a vontade da outra pessoa. Às vezes você tem que ceder, comer o que a outra pessoa tá querendo. E quando está solteira, não. Você faz só o que você quer, entendeu? E isso é muito bom. Então, eu comecei a aproveitar o tempo assim. Por exemplo, chegava sexta-feira à noite, eu ia e fazia uma tabuinha de frios, assim, que eu amo tábua de frios, sabe? Queijo, salame, presunto parma, eu amo. E fazia só pra mim. Ia lá, fazia pra mim uma tabuinha assim de frios, abria um vinho, tomava uma taça, colocava um filme e curtia ali o momento comigo, às vezes lia um livro e era uma delícia. Gente, eu gostava tanto, tanto desse momento, e aí assisti uma série que eu gostava e era uma delícia, então eu comecei a ansiar por esse momento. Eu pensei assim, toda sexta-feira à noite eu vou fazer uma coisa gostosa, então às vezes eu fazia um brigadeiro, às vezes eu fazia essa tábua de frios, ia variando. Então começou a ser um momento que eu ansiava por ele chegar, e não que eu ficava com medo dele chegar, porque eu não vou sair com ninguém, eu não vou ter ninguém para sair. Entende? Então eu comecei a fazer isso toda sexta-feira à noite, era um momento para mim, um momento de aproveitar a minha companhia, e isso era maravilhoso. Outra coisa que eu fazia era que todos os fins de semana eu ia no parque da minha cidade, porque quando a gente tem essa coisa de precisar de alguém, a gente não consegue fazer as coisas sozinha, né? Tem muita mulher que não consegue ir no shopping sozinha, ir na academia sozinha, ir no parque, né, sozinha, que nem eu tô falando. Isso é muito comum, sempre precisa estar com alguém, estar com alguma amiga. E claro, se você tem amigas, é óbvio que aproveitar o tempo de solteira com as suas amigas também, porque quando você estiver namorando, você vai ter menos tempo para suas amigas. E isso é natural. Gente, você vai colocar uma outra pessoa que vai tomar grande parte do seu tempo na sua vida. É natural que você tenha menos tempo para suas amigas. Então aproveite o tempo com elas. Mas também seja capaz de fazer as coisas sozinha. Eu amava, até hoje eu amo fazer coisas sozinha e aproveitar minha própria companhia. Então eu ia pro parque da minha cidade todos os finais de semana. Aqui eu moro em Brasília, né? E aqui tem o parque da cidade. E eu ia lá andar de patins, andar de bicicleta, às vezes correr. E era maravilhoso, sabe? Era muito gostoso. E eu lembro que o pessoal da igreja, que eu tava na época, que na época eu era evangélica,
eles começaram a ver que eu postava, que eu tava no parque, e aí os meus amigos começaram a querer também ir, sabe? Falar assim, ah, vamos montar um grupo, a gente pode ir com a Bruna no parque e tal, nos domingos ou nos sábados de manhã. E aí eu achei legal, assim, tal, falei, ah, tá bom. E aí várias vezes eu fui com eles, mas eu gostava de ir sozinha, porque pra mim era o meu momento de colocar um fone, colocar um podcast que eu gostava, e ficava ouvindo um podcast, aproveitando ali, e era muito, muito bom mesmo, gente, assim, de verdade, eu gostava muito, muito desse momento. E hoje em dia eu não faço mais isso, porque hoje em dia, finais de semana, eu fico com meu marido, então, vez ou outra eu vou no parque sozinha, mas normalmente eu vou com meu marido, sabe? Então eu não tenho mais isso, que eu gostava tanto de escutar um podcast, fazer um exercício físico. E outra coisa que também era muito legal era que quando eu estava solteira, eu conhecia muita gente nesse momento. Então eu já conheci várias pessoas fazendo esporte no parque também. Então é algo muito legal, sabe? E eu gostava muito desse momento. Outra coisa que eu sempre fazia é fazer uma maquiagem leve todos os dias. Todos os dias, independente de, né, de eu for sair de casa ou não, eu sempre me maquiava e ficava minimamente me sentindo bonita, porque você não pode atrelar estar bonita, estar bem cuidada, a estar com alguém. Você precisa se sentir bem consigo mesma estando solteira. E para isso você precisa se achar bonita, você precisa se arrumar para que você se olhe e pense, tá, eu sou uma mulher bonita. Então, se arrume todo dia, ainda que você vai ficar em casa. Não é porque você vai ficar em casa que você precisa ficar mulamba, não. Porque você vai se ver no espelho, você vai criar uma imagem de você. E se você ficar criando uma imagem de você de mulamba, de mal arrumada, de mal cuidada, você vai ficar sempre para baixo. Então não faz isso. Outra coisa que eu fazia era também focar muito na minha saúde e na minha estética também do meu corpo. Então eu me alimentava muito saudável e eu gastava muito tempo com esporte e academia. Era algo que eu gostava muito e que hoje, estando casada, com as minhas obrigações de casada, eu já não tenho mais tanto tempo para passar o mesmo tempo que eu passava antes fazendo esportes e indo na academia. Então eu fazia muito, eu fazia futevôlei, fazia academia, ia para o parque, corria, então eu fazia muita coisa e isso era muito bom porque ocupava muito a minha cabeça. E quando a gente está solteira, a gente precisa fazer isso, ocupar a cabeça, usar o tempo livre que você tem, não de forma ociosa, não de forma para ficar reclamando, resmungando, não, mas para ocupar a sua cabeça com coisas que são úteis, com coisas que vão te fazer uma mulher melhor. Então, outra dica muito boa, talvez se você não gosta muito de esportes, é estuda o que você gosta de estudar, sabe? Às vezes você quer aprender, por exemplo, sobre uma coisa que não é tão útil, por exemplo, para o seu trabalho, que não é tão útil para ganhar dinheiro, mas que é útil para você crescer como mulher. Então, às vezes você gosta muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Eu gostava muito de feminilidade, então eu comecei a fazer cursos de feminilidade e isso me ajudou muito. Então, use o seu tempo. Outra coisa que eu fazia muito com o meu tempo livre no fim de semana, porque, de novo, estando solteira, eu muitas vezes não tinha com quem sair. Às vezes, uma vez no mês eu saía com as minhas amigas, mas a maioria dos fins de semana eu não tinha com quem sair. Então, eu comecei a usar o meu tempo livre com outras coisas. Então, eu servia muito na minha igreja, muito. E hoje, de novo, estando casada, eu não tenho mais o mesmo tempo para servir na igreja que eu tinha solteira. Então, usa esse tempo, aproveita, serve a Deus. E eu tava sempre na igreja, gente, sempre. Parecia que era minha segunda casa, assim, literalmente, porque eu tava sempre lá. Eu servia na igreja, fazia um curso na igreja de quarta-feira, aí na sexta-feira às vezes eu servia, ou às vezes tinha vigília, no sábado eu servia no culto de jovens e no domingo eu servia no culto normal. Então assim, era sempre, sempre, e isso era muito bom e é algo que me ajudou muito também a me desenvolver, porque, por exemplo, eu era muito mais tímida do que eu sou agora. Inclusive, eu sempre falo que se eu não tivesse servido na igreja, eu não estaria aqui falando com vocês, falando com tanto de mulheres que eu falo hoje, principalmente na outra rede, porque eu era muito mais tímida. E servir na igreja, eu servia no acolhimento, porque era onde estava precisando, era o que eu podia fazer, enfim. Eu servi no acolhimento a maior parte do tempo, e isso me obrigou a ser mais simpática com as pessoas, porque eu tinha que receber as pessoas bem. Então, isso me ajudou muito a desenvolver esse lado, de falar com as pessoas, de ser mais simpática. E óbvio que isso fez eu conhecer também muita gente. Então, isso é maravilhoso, sabe? Se, ai,
Se tá sobrando tempo no seu final de semana para você ficar pensando que, ai, mas eu não tenho ninguém para sair, ai, não sei, vai servir na igreja. Usa seu tempo para servir na igreja. Que quando você estiver servindo, eu tenho certeza que não vai sobrar tempo para reclamar. Outra coisa que eu coloquei aqui que eu gostava muito de fazer também era de ir para cafés. E aí isso eu fazia ou com amigas, né? Ia tomar um café da tarde, ia para uma cafeteria com as minhas amigas, ou eu fazia isso sozinha. Adorava também. Eu aprendi a gostar muito da minha própria companhia, muito mesmo. Então eu amava ir para café sozinha, levava um livro e ficava ali lendo, sabe, meu livro na cafeteria sozinha. E eu amava esse momento, gente, de verdade. E aí você pode pensar, ai, Bruna, eu não consigo fazer isso, tenho vergonha, acho que todo mundo vai olhar para mim. E isso, eu queria te dizer que eu também pensava isso, mas isso é um pouco de ego, sabe? De egoísmo, de auto. Como é que é a palavra? Tipo, egocentrismo, assim, de achar que o mundo gira em torno de você. Se uma pessoa estiver sozinha na cafeteria, ela pode até pensar, nossa, olha, tá ali sozinha. Será que não tem amigos? E se ela pensar isso só? Tô nem aí. Vai pensar assim, ó, naquele momento e vai esquecer de mim e já vai para a próxima fofoca, e já vai para o próximo julgamento. Gente, tô nem aí. Sabe, eu comecei a entender que o mundo não girava ao meu redor, que se alguém me olhasse e pensasse, ai, olha, ela tá comendo sozinha. Nossa, grande coisa, sabe? Nossa, que coisa, né? Tô sozinha, olha só. E daí, sabe? Tipo, tá cada um preocupado com a sua vida. Então eu comecei a me importar menos. A terapia, inclusive, me ajudou muito com isso. E hoje eu realmente não ligo. Hoje em dia, eu sempre penso assim, antes de fazer uma coisa que eu tô com um pouquinho de medo. Tá, qual é o pior que pode acontecer? Se o pior que pode acontecer é alguém falar, nossa, ela está sozinha, isso é muito pouco para me impedir. Hoje eu penso assim. Coloquei aqui para academia, né? Isso eu já falei com vocês. Aí eu coloquei também aqui para lembrar que eu comecei a ser muito simpática com todo mundo ao meu redor. Porque, por exemplo, hoje que eu tô casada, eu não fico sorrindo para as pessoas, né? Principalmente para homens. Eu não sou tão simpática com as pessoas que nem eu era solteira. Então, como solteira eu era muito simpática, eu fazia muitas amizades. Então, eu sempre tinha amigos por perto e isso era algo muito legal. Então, quando eu estava solteira e decidi ser uma solteira feliz, foi a primeira vez que eu comemorei o meu aniversário com muitas amigas, porque foi a primeira vez que eu tinha muitas amigas para chamar, porque quando eu estava em um relacionamento, eu não tinha, e sabe, eu não tinha muitas amizades, era sempre o relacionamento, era sempre só a pessoa. E solteira eu tive muitas amizades, assim, para chamar em um aniversário que foi muito especial. Então, isso foi assim, algo que eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer, de ter sido simpática, sabe? Ter desenvolvido esse jeito simpático. E hoje eu uso esse meu jeito com meu marido, que inclusive é a palavra que ele mais me descreve para ele, né? Ele fala que eu sou uma mulher encantadora. E eu fico muito feliz com isso. Outra coisa que eu também fazia muito solteira era postar stories da minha vida, sabe? Quando eu comecei a amar a minha vida, gostar muito da minha vida, eu comecei a mostrar isso no meu Instagram pessoal mesmo, no meu Instagram que era pequeno, tinha as pessoas que eu conheço. Eu comecei a postar isso, a mostrar como a minha vida era interessante, como eu fazia coisas legais, como que eu gostava, e na maioria das coisas que eu postava eu estava sozinha. Mas eu postava isso, postava meus valores e, consequentemente, atraía muitas pessoas para minha vida. Então, eu acho extremamente importante, se você está solteira, você ter uma rotina interessante, você ter uma vida legal e você saber mostrar isso na rede social. Hoje em dia, a rede social é uma porta de entrada para muitas pessoas na sua vida, né? As pessoas, elas conhecem muito pessoas novas pela internet. E eu sempre falo que se você é solteiro e você não está usando o seu Instagram de forma estratégica, de forma inteligente, você pode estar perdendo a chance de construir a sua família um dia. Porque antigamente as pessoas só se conheciam presencialmente. E hoje em dia as pessoas passam o quê? Metade do dia na internet? Então a gente precisa usar a internet a nosso favor, se o nosso objetivo é conhecer alguém. Então, eu gostava muito de mostrar ali a minha vida, o meu estilo de vida nas redes sociais, nos meus stories, no meu feed, e também era legal porque eu via o meu feed, eu via os meus stories e eu pensava assim, cara, que legal, sabe? Como a minha vida é legal, como a minha vida é boa, como eu sou interessante. Olha só tudo que eu fiz hoje. Eu fui pra academia, eu li um livro, eu trabalhei, eu me alimentei bem,
eu tive meu momento com Deus, eu fiz meu devocional, eu fiz minha lectio divina. Então, assim, eu olhava e pensava, cara, como eu sou uma mulher interessante. E isso me fazia feliz. Então, não é só para os outros, sabe? É também para si mesmo. Mas se você quer ter um Instagram feminino e encantador, comentem aqui que eu posso fazer um vídeo dando mais dicas sobre isso também, que eu amo falar sobre isso. Inclusive, tem um curso sobre isso, sobre o Instagram que encanta. Mas, enfim, Instagram é super importante. Outra coisa que eu fazia muito também era gastar meu tempo com a minha cachorrinha. Eu tinha uma cachorrinha chamada Pipoca, que infelizmente ela morreu, mas eu amava estar com ela, passeava com ela, fazia muita coisa com ela. Outra coisa que eu fiz também no meu tempo de solteira que me deixou extremamente feliz foi fazer a minha primeira viagem sozinha, que foi a única viagem sozinha que eu acho que eu já fiz. Foi a única viagem que eu já fiz sozinha, mas foi maravilhoso. Inclusive, tá ficando um pouquinho escuro. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, só sobre viajar sozinha, sobre o que eu fiz nessa viagem, como que eu fiz para viajar sozinha, por que eu viajei sozinha e contar mais sobre isso também. Deixem aqui nos comentários se você acha isso interessante, porque esse vídeo já tá ficando muito longo. Mas, por fim, eu cuidava muito de mim também. Então, assim, minha depilação sempre estava em dia, minha unha sempre estava em dia, sempre é algo que desde solteira eu considero extremamente importante. Então, eu cuidava muito, assim, dos detalhes de mim, da minha aparência e de que faziam eu me sentir uma mulher bem cuidada. Eu gosto muito desse lema, mulher bem cuidada, ser bem cuidada, e sempre tô falando isso para as minhas seguidoras, porque eu acredito muito nisso, sabe? Que nós precisamos cuidar bem de nós primeiro, para depois querer que um homem cuide bem de você. Eu primeiro tenho que ser uma mulher bem cuidada por mim. Então, eu cuidar das minhas unhas, cuidar da minha aparência, cuidar enfim, de ser uma mulher interessante, para depois querer que um homem apareça na minha vida e cuide bem de mim. E até hoje, estando casada, é assim. Quanto mais eu me cuido, quanto mais eu tô bonita, mais meu marido cuida bem de mim também. Então, por isso que eu gosto muito desse lema, sabe? A gente tem que ser bem cuidada. Primeiro por nós e depois pelos outros. E quanto mais a gente é bem cuidada por nós, mais a gente vai ser pelos outros. Porque as pessoas espelham, elas espelham o nosso comportamento. Então, se cuida, sabe? Se você tá aí solteira e você não tá conseguindo ser feliz sozinha, começa a praticar isso, começa a pensar como que eu quero usar o meu tempo. Talvez siga uma mulher que é solteira no Instagram e veja como ela gasta o tempo dela, que você admira, uma mulher que você acha que tem uma vida legal, e começa a gastar o seu tempo de uma forma que te faça feliz, de uma forma que seja útil. Se você está tendo tempo para reclamar, é porque você não está usando o seu tempo bem. E eu prometo para você que você vai sentir falta de ter esse tempo, porque tanto a fase de solteira quanto a fase de casada são duas fases diferentes, mas que ambas podem ser maravilhosas. E eu espero que esse vídeo tenha feito você entender isso. Agora deixa aqui nos comentários uma coisa que você vai começar a fazer no seu tempo livre depois desse vídeo, agora que você entendeu que você tem que usar o seu tempo de uma forma boa. E eu te espero nos próximos vídeos. Não se esqueça também, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo que ajuda muito nosso canal a crescer. Beijo da Bru!